O Gilmar Lima é o primeiro a mandar mensagem. Acho que eles desistiram do Domingos Duarte para tentar o Bastos, que quer sair do Botafogo. Bora explicar essa história. Tem bastante coisa sobre o São Paulo e o pacotão de reforços que o Tricolor tenta anunciar, tá? Domingos Duarte, eu fui o primeiro a contar que havia um interesse. Eu estava voltando, foi num domingo. A final da Champions aconteceu no sábado, Arsenal e PSG. Eu fui lá cobrir lá em Budapeste. E aí, no domingo, enquanto eu esperava lá em Budapeste o voo para a Suíça, porque eu fiz Budapeste, Genebra, Brasil. São Paulo, no caso. Né? E aí eu estava esperando no aeroporto e tocou meu telefone, Nicola, tem uma bomba para você, o que foi? Domingos Duarte interessa ao São Paulo. Isso me explica mais detalhes. Pô, esse é um zagueiro que vai ficar livre do mercado, está saindo do Getafe, São Paulo gostou, Dorival Júnior entrou em contato, já deu ok, o São Paulo está tentando viabilizar financeiramente. Beleza. Desde aquele momento, cara, já faz essa final de Champions, tem bastante tempo, né? O São Paulo já desistiu da contratação do Domingos Duarte 2 vezes. A segunda aconteceu nessa quinta-feira. Primeira delas porque a distância entre o que o São Paulo oferecia e o que o Domingos Duarte era grande. O São Paulo anunciou publicamente, coisa de uns 10 dias atrás, que estava fora da disputa. Durante o fim de semana, o mais recente, o empresário do Domingos Duarte entrou em contato com o São Paulo e perguntou: vocês não querem fazer uma última tentativa? Ah, mas por quê? Porque a gente tem uma proposta do Olympiacos, mas a gente gostaria de fechar com o São Paulo, esse interesse, vocês ainda podem retomar? Aí o São Paulo perguntou: tá bom, o que vocês têm do Olympiacos? Essa proposta aqui apresentou o staff do Domingos. O São Paulo disse: tá, a gente consegue cobrir. E diante de conseguir cobrir, o São Paulo imaginou que viria uma resposta. Então, Domingos Duarte é jogador do São Paulo, agora é só marcar a data de apresentação, essa coisa toda, realização de exames médicos. O São Paulo foi surpreendido quando, ao alcançar a proposta do Olympiacos, o Domingos Duarte pediu algum tempo para pensar. Ele disse que conversaria com a família, e o pessoal do São Paulo achou meio estranho. Mas peraí, vocês procuraram a gente, vocês disseram que era essa a pedida, a gente alcançou a pedida, e agora vocês querem um tempo para pensar? Isso não está muito certo, não. Pois bem, aí o São Paulo ainda falou: vamos esperar 2 dias, né? Se ele em 2 dias não responder, ele está ganhando tempo para enrolar a gente, e a gente parte para outra. E o prazo que o São Paulo estabeleceu venceu na manhã dessa quinta-feira. Domingos Duarte não respondeu e o São Paulo publicamente anunciou a desistência do jogador. Diante disso, dá para cravar que o Domingos Duarte não será jogador do São Paulo? Não, não dá. Porque anunciar a desistência de forma pública é também, muitas vezes, uma estratégia para mostrar, por outro lado, que você já alcançou o seu limite e que não tem mais possibilidade de melhoria de oferta, ou que você está incomodado a ponto de pensar em abandonar a negociação. Se o Domingos Duarte, o empresário dele, entrar em contato com o São Paulo para dizer: olha, aceitamos a proposta, vamos fechar? E o São Paulo vai, obviamente, bater o martelo. Caso contrário, se não houver uma reviravolta, o Domingos Duarte vai deixar de ser opção, com a lembrança de que o Bastos, zagueiro que está de saída do Botafogo, foi oferecido, foi sugerido. Uma operação mais simples e mais barata. O Bastos tem 35 anos de idade e custaria bem menos ao São Paulo do que o Domingos Duarte, tá? O Bastos poderia chegar por algo na casa dos 500, 600 mil reais. O Botafogo não vai criar nenhum empecilho para a liberação do atleta. O Botafogo está tentando se livrar de jogadores caros. E o Bastos, que tem contrato até dezembro, nem sequer tem sido utilizado desde a volta do período de férias. Beleza? O Lucas Rocha: Nicola, o São Paulo vai aceitar a proposta da XP? Só para fazer um breve preâmbulo, e aí a gente traz a resposta. Na terça-feira rolou a segunda reunião em uma semana entre representantes do São Paulo e o pessoal da XP. A XP está disposta a colocar 1 bilhão e meio de reais no São Paulo. Esse investimento, que seria uma espécie de empréstimo, teria 30 anos de prazo para devolução do São Paulo, tá? Deixa eu ver se eu consigo. E aí, só para completar, o São Paulo poderia devolver o dinheiro para a XP em até 30 anos com juro de 1,1% ao mês, tá? Importante registrar ainda que a XP pretende fazer com que esse aporte de 1 bilhão e meio tenha 700 milhões de reais para pagamento de dívidas e o restante para infraestrutura e modernização do estádio, além de investimento no departamento de futebol. Esqueci de uma parte, fará parte desse acordo, caso o São Paulo aceite, que o estádio, os name rights do estádio passem a ser da XP. Poderia ser um Morumbi XP, um XP Morumbi, enfim, isso ainda seria alvo de debate, tá? O Renato SPFC: e sobre Rodrigo Dourado, ex-internacional, interessa ao São Paulo? O Dourado será contratado se as negociações pelo Newton não avançarem, mas o São Paulo tem dado feedbacks de que o Newton, volante que pertence ao Botafogo, tem tudo para ser
anunciado em breve, tá? Só para lembrar, o Newton é atleta do Botafogo. O Botafogo até deu uma recuada nas tratativas com o São Paulo, porque corria o risco de perder o Franklin Carvalho, e se o Franklin fosse embora, poderia chegar um técnico novo que queria contar com o Newton. Como o Franklin acabou permanecendo, e o Franklin não é muito fã do Newton, a negociação com o São Paulo foi retomada, já existe um acordo verbal, as partes estão só colocando tudo no papel para que o negócio seja sacramentado. Ferrarese fica em definitivo no Botafogo, o Newton vai em definitivo para o São Paulo, o Tricolor ainda passa a ter um percentual de uma venda futura do Ferrarese, até porque o Ferrarese hoje vale mais do que o Newton. Com a chegada do Newton, que deve ser confirmada em breve, São Paulo abre mão de contratar o Rodrigo Dourado, volante de 32 anos de idade, ex-internacional, que está no América do México, depois de passagem pelo Atlético São Luís. O Severino Costa está dizendo que o São Paulo desistiu do Domingos Duarte se tem outro nome na pauta. O Arthur Chaves está praticamente descartado, o Hoffenheim só topa negociar em definitivo. O que pode pintar é o Bastos, zagueiro angolano de 35 anos de idade, que está com os dias contados no Botafogo. O Matheus Souza está falando que o Valentim... O Matheus Souza está escrevendo que o Valentim falou que o Newton fechou com o São Paulo. É basicamente o que eu disse. São Paulo e Botafogo chegaram a um acordo para a troca do Newton pelo Ferrarese. Falta apenas que esse acordo que é verbal se transforme num acordo por escrito e os documentos sejam trocados, e aí o Newton vai passar por exames médicos para ser trocado em definitivo, tá? Bate com o que eu contei agora há pouco. Leonardo Preto, boa noite, Nicola. Procede que tem salário atrasado no São Paulo? O presidente foi falar com os atletas sobre isso. Não é salário em carteira, né? São Paulo tem um mês de direito de imagem atrasado. Esse mês de imagem venceu lá pelo dia 20 do mês passado, e o Arrimacis foi cobrado pelos jogadores. A explicação que ele deu é de que há uma enorme dificuldade financeira, de que o São Paulo deve fazer uma ou duas vendas agora na metade do ano, e essa entrada de dinheiro vai servir para equacionar esse problema. A promessa que o São Paulo fez é de que esse direito de imagem de um mês atrasado será quitado em mais um mês. Salve, Nicola, boa noite, mano, cheguei agora. Alguma novidade do São Paulo? Domingos Duarte, o São Paulo desistiu, o Newton fechou, o Vitor Sá já foi anunciado. Quem mais? O Bastos foi oferecido. O Flamengo, o São Paulo está em busca de alternativas. Verdade que a XP e o São Paulo estão avançando para o investimento. Eu quero ver o Flamengo e o Palmeiras. Ainda que esse investimento de 1,5 bi chegue ao São Paulo vai continuar bem atrás de Flamengo e Palmeiras, tá? Eu acho que essa grana seria extremamente útil para quitar as dívidas bancárias, que consomem um caminhão de dinheiro do São Paulo, mas em termos de geração de receita, o São Paulo ainda está bem atrás do Flamengo e do Palmeiras, né? O Flamengo ultrapassou 2 bilhões de reais no ano passado, o Palmeiras chegou perto desses 2 bilhões e o São Paulo, pela primeira vez, alcançou 1 bilhão. Então, ainda que consiga equacionar parte das suas dívidas, o São Paulo ficou para trás dos outros dois. O Leonardo Preto, você acha que o Caleri não vai renovar por conta dos atrasos que devem a ele? Por isso o São Paulo está atrás de um centroavante, já que o Tapia não fica também? Cara, o Leonardo, essa história da renovação do Caleri, ela tá muito esquisita, tá? Você fala com qualquer pessoa do São Paulo e a pessoa vai te garantir que não, tá tudo tranquilo, estamos renovando. Cara, o São Paulo tá tentando renovar com o Caleri desde a virada do ano. E nunca avança, nunca acontece. O Caleri justifica que ele quer receber os atrasados, assim como os empresários dele, para que essa negociação possa ser sacramentada. Mas tá difícil, tá? Sobre XP. No começo da live, vocês tinham me perguntado se o São Paulo vai aceitar a proposta da XP. O presidente, a Arrimacis e o Pulpo estão analisando a proposta. Mas você é a favor ou contra? Deixa eu ver se é a minha fonte. Favor ou contra? O que você achou? Vamos lá, tentar arrancar o máximo de informações que a gente for capaz. Lucas Rocha, Nicola, você acha que esses conselheiros do São Paulo vão acabar aceitando a proposta da XP? Eu estou tentando entender, tá? É difícil eu palpitar ou opinar sem ter muito feedback. Eu estou ouvindo aqui uma pessoa, vamos ver se a gente consegue alguma atualização. O São Paulo hoje é um fracasso, Nicola, escreve o Lucas. Até o Macis analisar isso, a XP já desistiu. Só vale a lembrança de que é um ano eleitoral, tem eleição para presidente em dezembro, isso deve ser certamente um fator que complique talvez a possibilidade dessa proposta ser aceita, tá? Mas eu vou investigar essa história para ver qual que é a chance do negócio acabar acontecendo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias.
Um abraço e até o próximo vídeo.